paz, igreja. Gente, tô meio fanho, tava gripado. Mas Deus é bom, né? Amém. Abram suas Bíblias aí em Gálatas 5. Amém? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Amém. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Espírito Santo, obrigado por esse culto, Deus. Obrigado por essa oportunidade de nós estarmos aqui, Senhor, de nós aprendermos da sua palavra, de nós te adorarmos com tudo que nós somos. Eu peço, vem agora, Deus, derramar revelação sobre cada um aqui. Eu peço, vem agora, Deus, derramar unção sobre cada um aqui, Deus. Nós estamos agora abrindo os nossos ouvidos espirituais. Nós estamos agora abrindo os nossos olhos espirituais para ver e receber daquilo que o Senhor tem para cada um nessa noite, Deus. No nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu não consegui estar ontem no batismo, né? Mas eu creio que foi muito bom. Eu sempre fico muito feliz quando tem batismo. E acho que essa palavra tem tudo a ver. Gálatas 5:1 diz que Cristo nos libertou para a liberdade. E aí o apóstolo Paulo vai falando aos Gálatas: então, já que vocês são livres, permaneçam nisso. E de maneira nenhuma vocês vão voltar ao jugo da escravidão. Eu quero lembrar aqui com vocês por que é que um dia nós aceitamos o Senhor Jesus? Por que é que um dia nós resolvemos virar evangélicos e frequentar uma igreja? Tem um programa de evangelismo que a gente participa, que eles falam sobre os 5 dedos do evangelho, né? Então é para você entender o plano de Deus em 5 dedos, para você decorar. Então a primeira coisa que Deus fez por nós, Ele nos criou. A criação de Deus, ela é real, ela é uma verdade. Deus um dia resolveu criar o mundo, criar o universo. E aí Ele criou os animais, tudo que a gente já sabe de Gênesis, e Ele vem e cria o homem, que é diferente de tudo que já havia sido criado. Ele criou uns animais, uns bichos bonitinhos, mas Ele cria o homem com razão, o homem que fala, que pensa. Depois Ele tira a mulher da costela de Adão. E Ele fala: eu criei tudo isso aqui, mas o homem eu criei para me relacionar com ele. O homem eu crio para que ele cultive e guarde o jardim do Éden, e para que todo fim de tarde eu venha falar com ele, eu venha estar com ele, e eu venha conhecer ele e ele me conhecer. E aí o segundo ponto, o segundo dedo do indicador é a queda, o pecado. E nesse plano de Deus, que era habitar com o homem no jardim e o homem cuidar do jardim, se relacionar com Deus, o homem vai lá e peca. A serpente vem e fala para o homem, para a mulher assim: a serpente ela não faz a mulher pecar, ela gera uma dúvida no coração da mulher. Então ela fala: ué, será mesmo que se você comer você vai morrer? Acho que não. Ela começa a gerar uma dúvida. Aí Eva vai na da serpente e come do fruto, certo? E aí tem criação, queda. E ela dá o fruto para Adão, Adão também peca. Existe uma consequência do pecado, que é a morte. O pecado te gerou morte. O pecado te afastou de Deus. Hoje, você pode ser o cara mais espiritual, você pode dormir de terno, você pode tomar banho de terno, sei lá, você pode falar em linguajar crentez, não sei o que, você merece o inferno. Assim como a pessoa mais suja do mundo, a pessoa mais pecadora, todos nós merecemos o inferno, porque você caiu, você pecou, você nasceu em pecado. Você merece o inferno. Essa é uma das realidades. Agora, a quarta realidade é que Deus, assim que Adão cai, assim que ele descobre que Adão cai, ele fala: mas vai vir um que vai pisar sobre a cabeça da serpente. Jesus promete, aliás, Deus promete a vinda de Jesus. Para que o pecado fosse solucionado, para que você pudesse voltar a ter vida, precisava alguém morrer. E aí Deus, de tanto amor, Ele vai lá e envia o Filho dele para morrer por mim e por você. Isso é lindo. E aí o Jesus vem, esse é o quarto ponto, e o quinto ponto é, Ele promete.
Ele promete o Espírito Santo. Ele promete que quando ele fosse embora, ele iria enviar o Espírito Santo, e o Espírito Santo ia vir como Paracletos, como Consolador, e ia estar conosco até o fim dos tempos, até o fim da nossa vida. Esses são 5 pontos. E eu preciso que você celebre por isso, eu preciso que você fique feliz, porque você foi salvo, meu irmão. Você foi salvo. O nosso coração precisa se encher de alegria, porque, gente, Jesus te libertou, isso não te choca? Tipo assim, Ele sabe cada pecado seu. Ele sabe quão ruim você é. Ele sabe, Ele sabe tudo sobre você. Ele decide ir lá e morrer por você. Isso não entra na nossa cabeça, porque não faz nenhum sentido. De tantos deuses aí do mundo que eles pedem que você faça um sacrifício, pedem que você faça algo por eles, e Deus, um Deus diferente, Ele envia o Filho e Ele se sacrifica pela criação. Isso é maravilhoso. O maior milagre que você já recebeu foi a salvação. A maior bênção que você pode ter recebido na sua vida é a salvação. Por isso eu fico muito feliz quando o pessoal se batiza. Porque é quando você fala, eu estou deixando meu velho homem para trás, eu estou decidindo falar para o mundo inteiro, eu estou acessando a nova natureza, eu vou começar a andar com Jesus e agora ninguém me segura. Agora eu estou deixando tudo para trás, agora eu abro o caminho para o Espírito Santo habitar dentro de mim e agora ninguém me segura. Isso é lindo. Sabe, irmão, seria impossível que você e eu nós recebêssemos salvação pelo nosso bom comportamento. Seria impossível que pelas suas obras você atingisse o nível suficiente de perfeição para conseguir salvação. Por isso Jesus vem, Ele não peca e Ele te salva. Ele vem por você, morre, ressuscita e te salva. E aí a gente fala que nesse processo de aceitar Jesus, de vir para a igreja, você precisa se arrepender dos seus pecados e se batizar e vir para uma nova vida. Agora, o ministério de Jesus nunca foi para gerar culpa nas pessoas. Jesus não morreu naquela cruz para apontar o dedo para você e falar, você é culpado do seu pecado. Você tem toda a culpa. O ministério de Jesus não é sobre culpa, mas é sobre uma nova vida. Então a nova vida que Jesus traz sobre nós, ela avança todo tipo de culpa, todo tipo de religiosidade. A nova vida que Jesus traz é totalmente diferente da velha vida. Ela possibilita que você acesse a natureza de Deus. 2 Pedro 1 fala que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, para que a gente pudesse ser coparticipante da natureza dele. Então Jesus vem e abre um novo e vivo caminho para você acessar Deus e ser coparticipante, ou seja, participar da natureza de Deus. E por isso nós estamos aqui, irmãos. Foi porque um dia cada um aqui, descobriu esse Jesus e falou, eu preciso dele. Eu preciso dele, eu não posso mais viver sem ele. Porque essa fé que nós professamos aqui, esse culto, tudo isso que nós fazemos, não é só um amontoado de regras e mandamentos que a gente tem que seguir até o fim da nossa vida. Também, é lógico que tem regras, tem mandamentos, mas o que a gente está fazendo aqui é participando de uma nova vida com Deus. Todos entendem isso? Você fica feliz por isso? O Senhor nos encheu do Espírito dele, o Senhor nos deu nova vida, amém? Isso é muito lindo. Mas, como nós lemos aqui, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E quantos de nós, mesmo vindo na igreja, mesmo tendo aceitado Jesus, nós não acessamos essa liberdade? A gente vive a nossa vida de evangélico aqui, de cristão, mas a gente anda ainda debaixo de um jugo de pecado. A gente anda ainda debaixo de um jugo de culpa. A gente anda ainda debaixo de um jugo de acusações na nossa mente. Quantos de nós a gente continua andando nisso? E eu creio, irmãos, que
para que você acesse a sua liberdade em Cristo, não é só você entender que você é livre. Eu estou te falando que você é livre, foi para a liberdade que Cristo te libertou. Mas é necessário uma revelação do Espírito para que você entenda, nossa, eu sou livre. É necessário uma revelação do Espírito Santo para que você receba isso no seu coração e fale, uau, eu sou livre. Uau, eu vou viver uma vida de livre. Uau, eu vou viver uma vida que aquele que conhece a verdade é liberto. E eu quero falar sobre essa revelação que o Espírito Santo traz. Quero falar sobre esse shift, essa transição que acontece quando o cristão ele entende que ele é livre e ele de fato acessa a liberdade. Abre comigo aí em 1 Coríntios 2:9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio Espírito humano que nele está? Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus foi dado gratuitamente. Eu quero ler de novo o 12 aqui, da metade para frente. E sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos, fala comigo, conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. O pastor Henrique, ele falou na semana passada uma frase que me marcou muito. Ele falou sobre a Trindade, né? E ele falou assim, a razão por si só, ela não é capaz de entender a revelação de Deus. Então, como eu falei, eu falando aqui para você que você é livre, você pode até, tudo bem, eu sou livre. Mas é só através, como a gente leu aqui, que Deus revelou através do seu Espírito. E só o Espírito conhece as profundezas de Deus. Tem alguém me entendendo aqui? Só o Espírito conhece as profundezas de Deus. Então só o Espírito pode te revelar isso, porque Ele conhece as profundezas de Deus. Então qual é a minha oração hoje sobre a nossa igreja? É que você acesse esse lugar e ore, Espírito Santo, me revele as profundezas do coração de Deus. Espírito Santo, me revele as profundezas do amor de Deus, da revelação de que eu sou livre, da identidade de Deus, da minha identidade em Deus. Espírito Santo, me revele. Porque quando nós acessamos isso com o Espírito Santo, o seu estilo de vida é completamente mudado. Vocês entendem? O pastor Eugene Peterson, ele escreveu a Bíblia, a Mensagem, e ele fala sobre um exemplo muito legal sobre como é você viver uma vida de cristão com o Espírito Santo sem o Espírito Santo. É como se eu visse aqui pro Davi e falasse, Davi, um panfleto aqui, de uma praia para você. É uma praia lá, sei lá, Peruíbe, vamos colocar. Peruíbe, tem um guarda-sol, tem um quiosque bem legal. Eu dou esse panfleto pro Davi. Ele tem o conhecimento da praia. Entende? Conhecimento da praia, mas ele não está sentindo o calor da praia. Ele não está sentado ali com uma água de coco na mão, aproveitando. Ele sabe da praia, ele sabe que a praia é linda, ele sabe que a praia é maravilhosa, mas ele não está experimentando daquela praia. Vocês entendem? Essa é a vida do cristão, que ele conhece, ele sabe que é lindo, que é maravilhoso. E aí quando a gente começa a inserir o Espírito Santo nessa jogada, é como se você estivesse lá no meio da praia, com uma água de coco na mão, e você está sentindo o calor da areia, você está ouvindo o barulho do mar. Essa é a vida do Espírito Santo na sua vida. Essa é a vida do Espírito Santo em você, meu irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. E sabe, o pastor Davi, o pastor Henrique, a pastora Roberta, os diáconos aqui, eles podem orar por você, para que você seja livre. Isso é algo muito real. A gente ora para que haja liberdade no culto, liberdade de adoração, liberdade de toda a cadeia que possa estar te segurando. Mas existe uma oração que só você pode fazer, irmão.
O Espírito Santo espera de você que você entre de coração aberto na presença dele. Porque a fome por Deus, a intimidade por Deus não pode ser transferida. O pastor ele pode orar aqui por você muito, mas existe uma oração que você vai precisar fazer. Você vai ter que estar ali onde você está e falar: Espírito Santo, me revele do seu amor. A palavra diz em Tiago 4,8: chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, não é isso? Então nós nos achegamos a Deus. Então existe algo que só você pode fazer por você, que é se achegar a Deus. Se achegar a Deus e ser transformado por esse Deus. Se achegar a Deus e se encher de alegria. Se achegar a Deus e conhecer o coração de Deus. Aleluia. Eu estou lendo um livro que chama Manso e Humilde. Uma frase nele que me impactou é que o Espírito Santo, uma das obras do Espírito Santo, além de te lapidar, além de te fazer conhecer o coração de Deus, uma das obras do Espírito Santo é fazer você sentir o coração de Cristo em seu favor. Então, como eu disse, existe a vida do cristão sem o Espírito Santo, que está vindo na igreja aqui, está de boa, e com o Espírito Santo que de fato conhece. Então, quando você se abre, irmão, quando você abre as brechas do seu coração para que o Espírito Santo derrame revelação, então você consegue realmente entender o amor de Deus. A gente vê revelação vindo, por exemplo, sobre Pedro, se não me engano, em Mateus, não lembro, acho que é 14 ou 16, onde ele fala: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. É uma revelação que ele tem ali, que ele não poderia ter acessado só por ele. Então essa é a obra do Espírito Santo. É isso que nós devemos buscar. Então o pastor também falou sobre o pneuma, né? O Espírito Santo que gera vida em meio ao caos. E eu creio, irmãos, que por muitas vezes o cristão, nós aqui como crentes, e que a gente vem na igreja, a gente vive uma vida meio para baixo, uma vida meio triste, sabe? Aquela vida, chega na pessoa e fala: como tá? Tô na luta. Ai, né? Aquele negócio aqui assim. Não que você não possa estar na luta, irmão, mas é sempre aquele negócio, né? Você vai no trabalho da pessoa, a pessoa tá assim, não tem uma alegria, né? Não tem uma vida assim que você fala: nossa, essa pessoa ela tá com Deus. Que onde ela vai, ela pode estar na luta, mas ela tá alegre, ela tá orando, ela tá lendo a Bíblia. Você conhece alguém assim que fica: ai, eu tô na luta, eu tô na batalha, né? E eu creio, irmãos, que o Espírito Santo, repete assim comigo: o Espírito Santo substitui tristeza por alegria. Glória a Deus. Então o Espírito Santo, ele ama o coração de Deus. Ele ama trazer o cansado, trazer aquele que está abatido, aquele que está na luta, para perto e consolar. E pegar a tristeza desse coração e verter em alegria e encher de alegria, meus irmãos. E aí é o que eu estou falando: quando você vive uma vida de busca pela presença de Deus, quando você vive uma vida de leitura da Bíblia, de jejum, como o pastor Davi tem falado, de todos esses componentes, você passa a ter uma vida de verdade, uma vida para cima, uma vida onde você é cheio de alegria, uma vida onde você transforma o ambiente que você está, a sua escola, a sua faculdade, o seu trabalho, porque você está cheio da presença de Deus. Agora o que eu falei, é preciso acessar isso. É preciso você fazer uma oração sincera para Deus, se achegar a Deus. Porque nós aqui a gente pode orar o quanto der por você, a gente ora. Mas se você não der um passo para frente da presença de Deus, essa oração ela vai resolver sim, ela vai te abençoar, mas existe um a mais que pode acontecer sobre você. Vocês entendem? Então, irmãos, essa vida que eu falei do cristão, né, que está sempre para baixo, está sempre assim. Um outro livro que eu estou lendo, do Jeremy Riddle, que chama De Volta à Essência, ele fala sobre isso, né? Por muitas vezes a gente tem vivido tipo como se fosse um zumbi, sabe? A gente está meio vivo, meio morto. A gente está meio vindo para a igreja, meio para lá, meio para cá. A gente vive uma vida nesse meio a meio, né? E ele fala sobre isso. Quando você
se achega a Jesus, mas você não entrega tudo, você vive essa vida. Essa vida que você não entregou tudo, você não está nem lá nem cá, você vai pecar, você não pega, igual o Theo Hayashi falando, você não pega gostoso, você não pega, não enfia o pé na jaca, mas também quando você está na igreja você não está bem, você está naquela vida meio assim. E o Espírito Santo, ele tem um chamado hoje para nós entregarmos tudo. Entregarmos áreas do nosso coração que nós ainda a gente tem deixado reservado, a gente tem deixado à parte. O Espírito Santo deseja que nós entreguemos tudo. Porque, como ele fala no livro, a gente quer muito o poder da ressurreição de Deus, né? O poder que ressuscitou Cristo. Mas para que Cristo ressuscitasse foi necessário ele morrer. Então, quando Jesus fala sobre discipulado, ele fala, venham após mim e carreguem a sua cruz. Ele fala, é preciso que você morra para que você viva. Então é necessário que você entregue tudo para Ele. É necessário para que você pare de ter planos B. É necessário que você acesse isso para que você viva a vida dele. Eu falei para os adolescentes, né, que quando Jesus chega para Pedro assim, para chamar Pedro para o discipulado, né, ele não fala assim, Pedro, você quer ser evangélico? Você vai vir na igreja todo domingo, 6 horas, e aí você vai vir também de quarta, tá bom? Aí você vem aqui, canta umas músicas, ouve a palavra, vai embora, Pedro. Só isso que eu quero de você. Jesus não fala isso para Pedro, Jesus fala, você quer me seguir? Porque eu vou te fazer pescador de homens. E aí esse estilo de vida que Jesus chama Pedro e chama todos os outros 11, é um estilo de vida que não é só de vir aqui na igreja e ficar aqui. É um estilo de vida de todos os dias, estar ali com Jesus, estar sendo quebrado por dentro, estar sendo usado onde você está. Então existe uma realidade do discipulado de Cristo, que é você ser não só um evangélico que vem na igreja, mas um cristão que segue a Cristo, que onde está seguindo os mandamentos de Cristo. E aí, o Eugene Peterson, ele também tem mais um exemplo que eu quero dar, que eu achei muito legal. Ele falando assim, imagina que você comprou um terreno, você fala, cara, eu vou construir uma casa agora. Aí você faz todos os cursos que você tem que fazer para assentar tijolo lá, para fazer o nível, né, para construir a casa e tal. Você faz todos os cursos, você compra todas as luvas do negócio e compra tijolo, cimento, tudo. Aí você vai lá e começa a construir a sua casa. Só que você começa a construir a sua casa, você vê que tá meio torto. Você vê que, nossa, tô fazendo essa massa, não tá dando a liga que eu queria que desse. Aí vem aquele seu vizinho abençoado e fala, rapaz, isso aí não tá meio torto, não? Mas ele não te ajuda. Ele só vai lá para dar o pitaco dele e vai embora. E aí você tá meio torto mesmo, mas você não quer me ajudar? Não, que eu tinha que fazer outra coisa. Vai embora, né? E aí você tá lá construindo sua casa e você vê que não tá dando certo, você vai lá. É que eu não manjo muito de sei lá, construir, né, gente? Mas eu imagino que seja, tipo, assentar tijolo e tal, aí tem que passar massa corrida na parede, depois pintar. Você vê que não tá muito legal. Aí, de repente, quando você tá nessa frustração que sua casa não tá ficando legal, vem um cara, ele não pergunta se tá dando certo, se tá dando errado, ele não dá pitaco, ele só vem, coloca a mão na massa com você e fala, vamos fazer isso junto? E aí ele vem, te ajuda a construir e tal. Ele não fica dando pitaco, te culpando se a casa tá torta. Ele só te ajuda. Ele só caminha com você. E é isso que o Espírito Santo faz. Quando você dá abertura para ele começa a gerar arrependimento. Ele começa a viver uma vida com você. Ele começa, quando você está lá na sua escola, você sente um negócio assim, nossa, e se eu orar por aquela pessoa? E se eu conversar com aquele cara ali? Quando você está no seu trabalho, nossa, eu acho que eu vou dar um presente para essa mulher que fica falando mal de mim, para calar a boca do cão. Não é? Quem está comigo? Eu acho que eu tô lá na minha casa e eu preciso, sei lá, conversar com a minha mãe, conversar com a minha esposa, porque tô com um negócio aqui no meu coração. Vocês entendem, irmãos? Então essa é a vida de abundância que a gente precisa buscar em Deus. Essa é a vida de abundância que nós precisamos buscar no Espírito Santo. Amém? E por último, irmãos, eu queria falar um pouco sobre fé no talvez. Talvez você ache que o seu pecado ele pode ser grande demais para você se aproximar de Deus. Talvez você ache que
você não tem sentido, sei lá, a presença de Deus. Talvez você esteja num tempo de frieza. Talvez você esteja com mentiras de Satanás plantadas na sua mente. Talvez você tenha ataques na sua mente que não te permitem chegar no nível a mais com Deus. Eu estou falando aqui sobre buscar a presença de Deus, mas você está tipo olhando assim para mim. Você não sabe das lutas que eu estou passando, meu filho. Você não sabe da frieza que eu estou passando. Você não sabe da distância que eu estou de Deus. Mas se você falar assim, talvez, só talvez assim, se eu buscar a presença de Deus, talvez se eu resolver falar para o Espírito Santo vem mudar a minha vida, talvez, não é nem certeza, mas se você falar só talvez assim, se você entrar com fé, talvez o Espírito Santo possa vir e restaurar tudo, e fazer tudo novo. Talvez, Ele pode vir sobre a sua vida e vir como chuva na terra seca. E trazer vida onde estava morto. E trazer alegria onde havia tristeza. E você espalhar isso por aí. Então eu quero que agora você feche os seus olhos. E eu não vou orar, meus irmãos. Eu não vou orar. Eu quero que você faça a sua oração. Eu quero que você pode não estar sentindo, você pode estar achando um tédio isso, mas faça uma oração sincera. Faça uma oração sincera nesse momento. Se achegue diante do Senhor. Tem coisas que só você vai poder fazer por você. Então eu te convido agora, se achegue diante do Senhor. Sim, Espírito Santo. Nós nos achegamos até a sua presença, Deus. Nós abrimos o nosso coração, Deus.